Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai analisar um texto, Heresias 1, que traz um olhar bem particular sobre heresia, religião, verdade. Essas coisas. Exato. A ideia é entender como essa fonte específica vê a formação de crenças, sabe? E essa tendência que a gente tem de seguir o senso comum. E também a diferença que o texto faz entre religião e fé. Sim, é uma visão bem específica mesmo. O texto coloca a religião como algo humano, né? E contrasta isso com verdades que ele diz virem das escrituras. É importante a gente focar bem no que a fonte diz. Perfeito. Para começar, o texto fala muito dessa inclinação nossa de aceitar conceitos prontos, né? Da família, da cultura. Isso. E aí ele afirma que a religião, pelo menos como ele entende, é uma invenção humana, não divina. Vamos tentar entender isso melhor? Claro, o texto faz uma distinção bem marcada. Ele fala em sinergismo e monergismo. Ah, sim. A religião seria esse sinergismo, sabe? O esforço da pessoa, nosso esforço, para tentar alcançar Deus com regras, méritos, o que acaba levando à autojustificação. Entendi. E o monarquismo seria o oposto. Exatamente. Seria a ação exclusiva de Deus vindo até nós. A fé, nessa visão do texto, dependeria totalmente disso. Não de um esforço conjunto, mas de uma iniciativa divina. Isso muda tudo na relação com o divino que o texto apresenta. E como isso se liga com a palavra heresia? O texto vai na origem dela, né? Vai sim. Busca lá no grego aéresis, que significa basicamente Escolha. só escolha. Simplesmente escolha. E o texto conecta isso com o que ele chama de escolha errada, original, lá no Éden. Nossa, que interessante essa origem, né? Pois é. E a consequência que o texto tira disso é, olha, se a religião é humana, como ele define, Certo? então ser herege contra essa religião humana talvez não seja tão grave assim, né? Perde o peso negativo que a gente costuma dar. Exato. O que importaria mesmo para essa fonte não é ser aceito pelo grupo ou seguir o sistema, mas estar em conformidade com a palavra de Deus. E o texto ainda adiciona uma camada. Diz que para reconhecer as escrituras como essa palavra, é preciso graça. E que existe um significado ali meio oculto, que só se acessa por revelação. Quer dizer, não é só ler, tem que ter uma iluminação divina, por assim dizer. Isso, um entendimento que não viria só do nosso esforço intelectual, segundo o texto. Tá, então, se a conformidade com as religiões humanas é relativizada, como fica a unidade dos cristãos na visão dessa fonte? Boa pergunta. A visão do texto é que essa unidade real não está nas instituições, nas igrejas, nas denominações. Que seria um fruto do tal sinergismo humano. Exatamente. A unidade verdadeira seria algo espiritual. Uma união direta com Cristo, com o Pai. O texto até cita João 17, sabe? Aquela passagem sobre ser um com eles. É uma unidade mística, não organizacional. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E sobre a fundação da igreja? Tem aquela passagem de Mateus que o texto analisa, né? Tem sim, Mateus 16, 18. O texto foca muito na diferença das palavras gregas ali. Petros e Petra. Isso, Petros, que seria Pedro, interpretado como uma pedra pequena, um pedregulho, e Petra, a rocha grande, maciça. E a interpretação do texto é que a Petra é Cristo. Ou a confissão de Pedro sobre Cristo, mais fundamentalmente Cristo. A conclusão do texto é clara. A igreja é edificada sobre Cristo, a Petra, a rocha firme, e não sobre Pedro, o Petros. Entendi. Isso reforça a centralidade de Cristo que o texto defende. Totalmente. E questiona, claro, qualquer estrutura que se baseie em Pedro como a rocha fundamental única. Ok. Então, para a gente amarrar os pontos principais que a gente viu nesta fonte específica, é a religião como esforço humano, diferente da fé, a heresia como, na raiz, uma escolha, a unidade como algo espiritual, fora das instituições, e Cristo como a rocha, o fundamento único da igreja. É isso? Exatamente. Um resumo perfeito do que o texto nos apresentou. E fica uma reflexão, né? Fica! Se a gente seguir a linha de raciocínio do texto, né? Se para avaliar crenças, para entender o que é heresia ou verdade, a gente precisa de um critério além da aceitação comum, além das estruturas religiosas, se depende dessa graça ou discernimento que o texto fala, Sim. que tipo de desafio isso traz para a nossa forma de conversar sobre fé e de validar crenças hoje em dia no mundo em que a gente vive? É algo para se pensar, né?